Certamente você já ouviu falar em intolerância à lactose e alergia ao leite. Esses problemas estão cada vez mais frequentes, principalmente em crianças. As diferenças e os tratamentos para cada um deles você vê agora. Nas prateleiras dos supermercados, não é mais novidade encontrar produtos cujos rótulos destacam sem lactose, baixo teor de lactose ou mesmo à base de soja. São leites assim, iogurtes, biscoitos. Obviamente, nada disso é à toa. Para se ter uma ideia, segundo estudos e pesquisas, a intolerância à lactose atinge até 70% dos adultos brasileiros. Já a alergia ao leite geralmente acontece quando o bebê deixa de tomar leite materno para se alimentar de outro tipo de leite. Muita gente confunde intolerância à lactose com alergia ao leite. Apesar de serem problemas causados pelo mesmo alimento, o leite, são situações diferentes. E a diferença você vai saber agora. A alergia ao leite é uma resposta imunológica do organismo à proteína do leite, que pode ser de vaca, de cabra, de búfala. O organismo entende essa proteína como um agente estranho que precisa ser combatido e desencadeia algumas reações alérgicas. Desde uma reação anafilática, que é a mais grave de todas, até um simples edema labial após ingestão de determinado tipo de alimento. A intolerância à lactose ocorre porque o organismo não produz ou passa, por algum motivo, a produzir pouco uma enzima chamada lactase, responsável pela digestão da lactose, que é o açúcar do leite. A gravidade dos sinais depende da quantidade de alimento e de quanta lactose cada pessoa é capaz de suportar. Os sintomas podem aparecer logo após a ingestão de leite e derivados ou depois de horas. A distensão abdominal, cólicas, fezes amolecidas, explosivas, assadura perianal. Mas jamais o intolerante à lactose poderá ter uma urticária, né? Jamais o intolerante à lactose poderá ter uma reação anafilática. Por que não? Porque o intolerante à lactose não tem um mecanismo imunológico envolvido. Nos dois casos, é preciso fazer o diagnóstico o quanto antes para evitar a desnutrição da criança ou a deficiência de nutrientes no adulto, além de complicações provocadas pelas reações alérgicas. Os pacientes portadores de intolerância à lactose, nós temos os testes, por exemplo, o teste de tolerância à lactose, né? Nós temos o teste do hidrogênio expirado, que a gente vai também avaliar o quanto que foi eliminado, quanto que não é absorvido dessa lactose. E aí nós podemos definir se é uma intolerância total ou se parcial. Com relação à proteína do leite da vaca, nós temos alterações que podem ser vistas tanto nas fezes, como também através de exames, né? Que vão diferenciar esse mecanismo. Às vezes, clinicamente, é muito parecido. E os exames é que vão nos auxiliar, além das provas terapêuticas, né? O paciente com intolerância à lactose, ele pode tomar um leite com a proteína do leite de vaca, sem lactose e ir muito bem, né? Já o alérgico, ele não vai suportar ingerir nenhuma proteína do leite de vaca. Larissa é mãe de Pedro Felipe. O garoto tem 1 ano e 5 meses. A mãe diz que não vê a hora de encontrar uma solução para o problema e já imagina como será a situação de Pedro quando o pequeno passar a frequentar a escolinha e as festinhas de aniversário dos amiguinhos. Até em casa mesmo, quando a gente tem que comer alguma coisa diferente, ele fica pedindo, a gente tem que estar negando, tem que estar explicando. Só que é complicado uma criança de 1 ano e 5 meses entender porque ele não pode comer, né? Então é muito difícil a gente ter uma criança assim, mas com o tempo, como eles dizem, né, a gente vai conseguindo, colocando outras coisas e tirando o leite e adaptando com outras comidas. Latas de leite especial, para quem tem alergia, são caríssimas. Para se ter uma noção, tem latas que chegam a custar R$400. Por isso, o governo disponibiliza esses leites especiais, conhecidos como fórmulas alimentares, através do CASE, Centro de Atenção à Saúde. O procedimento para ter acesso às fórmulas, a farmacêutica do serviço explica qual é. Primeiro ele tem que passar pelo pediatra, a criança passar pelo seu pediatra e depois com o relatório médico e a receita desse pediatra, a gente agenda uma perícia no HU, que é os médicos que fazem parte do programa de alergia alimentar,
Eles periciam essas crianças que têm que estar até 2 anos de idade para entrar no programa até 1 ano e 6 meses. E aí começa a pegar esse leite a partir do momento que foi diagnosticado o problema alimentar nessas crianças. Gabriela é mãe de João Guilherme, de 7 meses. Todo mês ela vai ao CASE pegar latas de leite especial para o filho e diz que se não fosse o serviço, nem sabe como iria fazer para alimentar o menino. Porque assim, custa tudo muito caro, entendeu? O leite custa caro, custa tudo muito caro. Então assim, é bom que a gente tenha um apoio. Porque se fosse pra gente comprar mesmo, não tinha como. Não tem condições, não tem como mesmo. Segundo a alergista, a intolerância, a depender do grau, é mais fácil de ser resolvida do que a alergia ao leite. A intolerância à lactose, sendo primária, não há tratamento. Hoje até já vendem-se enzimas, que é lactase, prontas, né, em forma de comprimido, para poder auxiliar na diminuição dos sintomas. As intolerâncias transitórias, que são as secundárias a um processo diarreico, uso de antibiótico terapia, assim que o processo cessar, a intolerância se resolve de forma sem tratamento, né? De forma espontânea. Com relação à alergia, não existe um tratamento efetivo que diga em 6 meses essa alergia vai ser curada. A dieta de exclusão, a retirada do alérgeno da composição alimentar da criança é ainda a opção terapêutica mais empregada. O leite e seus derivados são ricos em proteínas, vitaminas e são a principal fonte de cálcio, nutriente fundamental para a formação e manutenção dos ossos e dentes. Mas para quem tem intolerância à lactose ou alergia ao leite, a nutricionista do Centro Assistencial da Unimed Sergipe dá dicas de alimentos sem lactose e ricos em cálcio. Frutas, verduras verde escuro, como a couve, é riquíssima em cálcio. Alimentos como a quinoa, o amaranto, são cereais também que são ricos em cálcio. Semente de girassol, que ajuda na absorção do cálcio quando associada com a semente de abóbora. A semente de melão também são ricas em cálcio. Eu posso estar utilizando elas torradinha no forno ou fazendo a farinha dela também, colocando na comida. Outros alimentos que eu posso estar substituindo o leite são leite de arroz, leite de amêndoas, de todas as oleaginosas, como de castanha, a castanha do Pará, a gente pode estar fazendo leite, do gergelim, também eu posso estar fazendo esse leite, está utilizando no lugar do leite de vaca, que normalmente a gente utiliza mais, né?